Bom, então, gente, não está só nessa lógica, como eu disse, né, de ofertar os cuidados básicos, né, de saúde, o acesso ao direito também, à educação, de que a criança não deve, né, estar reclusa da sociedade, muito pelo contrário, deve estar vivenciando a comunidade, o local em que o serviço de acolhimento também se encontra. Então, existe aí diversos componentes que compõem ali diversas situações que compõem a realidade daquela criança, né? O direito à convivência familiar, né? O direito a ter noções e contato e convívio àquela comunidade, ter o direito de sair, de conversar com outras pessoas, de experimentar coisas novas, aquela coisa também que todo mundo já sabe, da saúde também, da educação, que deve ir à escola, não é alguém que vai para o serviço de acolhimento, e muita gente tem esse uma visão de que as crianças que estão no serviço de acolhimento estão presas. E aí várias pessoas ainda perguntam assim, nossa, mas eles saem? Devem sair, é o direito do ir e vir. Nossa, mas eles brincam lá dentro? Não só lá dentro, brincam fora também, é o direito da criança de brincar, né? Então a gente leva muito a sério esse como um compromisso inicial da criança que chegou numa situação em que houve violações de direitos, em que as crianças estão longe do seu convívio familiar, que muitas vezes foram os violadores, né, de direitos com negligências, né, enfim, com violências também, que não houve outra opção de família extensa, que a gente chama também, né, que é tio, tia, avó, primo, e vai para o serviço de acolhimento. E aí ela chega, pensando nos seus aspectos psicológicos, a criança chega arredia, com medo, né? Eu falo criança, mas são crianças e adolescentes. E os adolescentes ainda por cima chegam às vezes e se tornam ali rebeldes, né? E a gente está ali no processo de compreender o que é isso, né? Mas não compreender para nós, compreender com eles, lado a lado. Daí está a importância, né, de reconhecer esses aspectos psicológicos, né? Nós temos um olhar, né, de que parece que a gente está ali enquanto técnica. Eu sou a psicóloga técnica, junto com meu parceiro assistente social, e a coordenação. Acho que a gente vai decidir sobre a vida deles, mas eles têm ali o direito de ter voz, né? Então é nesse processo que muitas vezes nem eles reconhecem, porque já chegam com uma série ali de questões para serem trabalhadas, que aí você vai lá, dá a mão e fala, vamos junto nessa caminhada, nem que seja, né, para uma tentativa de reinserção familiar, nem que seja para passar por todo esse processo que para eles é novo também, de adoção, né? E aí, na vivência ali do serviço de acolhimento, as pessoas acham que é um lugar chato, que é um lugar ruim, mas que a gente deixa ao máximo fazer com que haja a identidade da criança naquele espaço, né? De que ela possa arrumar as coisinhas do jeito que ela quer, se ela gosta de um desenho de tal jeito, a gente arruma pelo menos um pedacinho do quarto para que seja do jeito dela, mas a gente sempre diz que falta algo, né? Que falta a vivência familiar, por mais que a gente tente ficar, às vezes, o mais individual possível, você ter as suas coisinhas do seu jeito e tal, isso falta, né? Falta porque é um direito de qualquer criança e de qualquer adolescente a vivência familiar, né? Ter o seu lugar, de saber que às vezes tá feliz, tá
triste, tá bravo, tá várias coisas que todos nós passamos nos nossos processos de vida, e saber que você não vai embora, né? E que no final do dia, como acontece conosco, né? Por mais que a gente goste, que a gente queira estar com eles, ali é uma relação também de trabalho. Óbvio que não só, né? Mas por conta dessa troca que deve existir, né? Principalmente, mas no final do dia a gente vai embora, né? E isso é um aspecto que fica muito marcado na vivência de crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional. Tanto é que em uma das experiências, né, de acompanhamento desse processo, eu achei muito bonito um dia que eu acompanhei uma criança de 3 anos e que foi conhecer, né, as primeiras vezes estava ali no processo de aproximação, que a gente chama, com a família, e aí o casal estava lá com ele, aí estava dando mais ou menos o horário deles irem para casa, né? Porque não dava para ficar lá, dormir lá com a criança, e não dava ainda de levar a criança para casa. E aí estava na hora deles irem embora, e aí foi aquele show, aquele chororô de não deixar ir e tal, e corta o coração de todo mundo. E aí, nessa, ainda eles não tinham se colocado, né, falado para ele que eram os pais ali, olha, nós somos os seus pais, mas foi naquele momento em que eu falei assim para ele, eles não vão embora, eles vão dormir, vão para casa, comer, tomar banho, escovar o dente, dormir, e amanhã eles voltam. E, de fato, isso ia acontecer. E no dia estava chovendo bastante, e aí eles estavam com guarda-chuva lá, e ele, assim, teimoso de que tinha que estar com ele. E aí eu falei assim, olha, eles não vão embora, né? Eu deixo chamar de tia, a gente deixa chamar de tia, e no final do dia a gente vai para nossa casa, mas eles não vão embora. Amanhã eles vão vir aqui para estar com você. E logo, logo você vai com eles. Mas pais não vão embora, né? Os pais estão com você. E aí foi que ele começou a entender, eu falei, você quer que eles sejam seus pais? Aí ele falou, quero. E aí que está a importância da gente colocar para a criança, de que ela pode escolher, de colocar para a criança que não somos nós que decidimos tudo, mas que ela acompanha, ela está junto, até porque faz parte dela. E olha, é uma criança de 3 anos. E aí você fala assim para ela, você quer que eles sejam seus pais? Que eles sejam seus pais? Quero, então é isso. Então eles são seus pais. Você vai tomar seu banho, comer sua comidinha, vai dormir, amanhã de manhã eles estão aqui. Que era o combinado até. Ele falou, tá bom, mas só pode ir embora se ficar o guarda-chuva. Ou seja, precisava ter algo materializado ali que ficasse com ele, para dizer o quanto que, para eles terem, para a criança ter a certeza que ia voltar no dia seguinte, porque por mais que haja muita troca, muito amor ali dentro, enquanto funcionários, numa relação que todos entendem que é de funcionário, a gente vai embora, mas ele precisava de algo que fizesse com que o casal voltasse no dia seguinte. Então, ele quis ficar com guarda-chuva e o casal foi embora na chuva, né? Fazer o quê? Ainda bem que estava com o carro pertinho, assim, e tal. E aí você vê nesses detalhes que fazem toda a diferença, né? De quando você compreende esses momentos que parecem pequenos, só que compõem um significado enorme para o desenvolver da criança, né, para o desejo da criança, pela construção do vínculo, que até então, antes eram 2 pessoas desconhecidas, né, eram pessoas ali que não sabiam da existência uma da outra, e que por mais que haja muita empolgação das famílias, né, muita empolgação das crianças também, precisa
haver esse encontro, que é um encontro que não, por mais que a gente ache, né, que é super romantizado de amor à primeira vista, há sim um afeto à primeira vista, mas há também, e principalmente, as construções, as segundas, terceiras, quartas, quintas e todas as vistas possíveis, né, para tudo ir dando certo. E as crianças, quando passam, né, excepcionalmente pelo serviço de acolhimento, elas já vieram, né, de uma história de fragilidade, né, de rompimento de laços afetivos, né, que eles precisaram ir embora de algum lugar, né, e por mais que seja, por mais que a criança goste, né? É muito comum você ao acolhimento e a criança fala, mas eu tô aqui, mas eu gosto da minha mãe, gosto do meu pai, né? E é o reconhecimento também da criança da violação de direito que ocorreu e o que é possível fazermos, óbvio, no linguajar da criança, às vezes com uma historinha, com um livrinho, com um brinquedo, e é possível fazer para a superação também, né, disso, e que às vezes passa, né, perpassa pelo processo de adoção, até o que eu e a Clélia ali, que a gente acabou se conhecendo, acabou passando, né, Clélia, por alguns momentos assim, a história, a memória no caso, né, de crianças e adolescentes, e que não são só crianças que trazem a memória nesse lugar, né? Os adolescentes principalmente, e não é ruim, pelo contrário, né? Cabe às famílias, né, que estão ali no processo de adotar crianças maiores e até mesmo adolescentes, lembrar com eles, né, da memória deles, e que fica muito forte quando a gente vê que quando começa o processo de adoção, eles acham que pode, por mais que entenda, né, que na lógica não cabe mais para o momento a família de origem, que a gente chama, ficar com a criança ou com o adolescente, eles, quando começa a passar pelo processo de aproximação com a família, sente que, às vezes, nem eles sabem disso, mas parece que está traindo. Será que eu estou traindo a minha família de origem? E os meus primos, minhas tias, meus não sei o quê? E aí a gente tem que estar junto com eles, de que não está traindo, está multiplicando, né? E que vai ter alguém com muita troca, com muito afeto, com muita disposição a estar com vocês nessa jornada que é a vida, né? E que vocês não estarão sozinhos. Então, um dos casos, né, que até eu e a Clélia nós acabamos acompanhando assim, passou um pouco por esse lado também, né, de que parecia que se eu aceitasse, por mais que desejasse, né, porque tinha muito desejo ali, não tinha, Clélia, tinha muita vontade de estar com a família, mas e o medo de estar traindo a sua história, né? E aí é nomear com a criança, é nomear com o adolescente que não há traição, né? Não é um problema, né? Pelo contrário, né? É se colocar em primeiro lugar, né? É dar voz, dar nome para esses sentimentos que ficam confusos na cabecinha deles. Pensa, para a gente também é. Eu faço terapia para lidar e nomear muitas coisas minhas, né? Imagina para eles. Então, cabe a gente estar ali, lado a lado, que eu falo sempre que a gente vai dar a mão e vamos seguir junto, né? Teve uma outra, estou trazendo, assim, várias histórias para vocês verem que, da mesma forma que não é esse lugar difícil, até com crianças maiores, com adolescentes, não é difícil, é a compreensão de que são pessoas e que todas as pessoas são complexas, né? E nesse processo
cabe a gente ter esse olhar, né? E aí, com as experiências, com as trocas de outros colegas que passaram por processos de adoção de crianças e de adolescentes também, né? Que passaram por alguma ou pessoas como, né? O grupo de apoio à adoção que está ali fornecendo esse suporte, esse momento que a gente está tendo aqui, né? De eu conversar um pouco com vocês, trazer um pouco das experiências também que eu tenho, enfim, que faz com que também estejamos mais sensibilizados, né? Estejamos mais abertos a essa compreensão do quão complexo é o ser humano. E aí teve uma outra situação, assim, de que tinha uma criança que não chorava. É uma criança mais velha e chegava lá e falava, e logo que chegou, falava assim, eu não choro, porque quem chora é criança, eu já sou mocinha. Ai, não chora, né? Aí a gente foi começando a trabalhar isso. E aí, teve um dia que ela ficou brava com alguma situação, e aí chegou lá na minha janela e falou assim, tia, eu quero ser demitida. Aí eu falei, opa, o que é isso, ser demitida, né? Quer ser demitida da onde? Você não trabalha aqui. Aí ela, não, eu quero ser demitida daqui. E ela já passou por uma série de lugares, tinha passado por 3 serviços de acolhimento, por modalidade de acolhimento familiar também, 4 lugares. E aí eu estava no 5º lugar, que era onde eu trabalhava, né? Onde eu trabalho. Aí ela falou assim: eu quero ser demitida daqui, porque aí eu vou arranjar um outro lugar que as pessoas que eu goste mais. Aí eu virei para ela e falei assim: tá bom. Você quer ser demitida, mas você é funcionária? Aí ela falou, não. Aí eu falei, pois é, e eu vou te explicar uma coisa, você gosta daqui? Ela falou, gosto. Eu falei, então por que está acontecendo tudo isso? O que acontece que você está chateada, está brava, ou seja, estou ajudando a nomear. É porque fulano de tal disse que ia, não lembro nem a história como que era na época. Mas é porque pegaram o meu brinquedo, ou porque não deixaram eu ficar com tal coisa na hora que eu queria. Aí eu falei, entendi, então são regras, né, são limites que todo mundo precisa ter e tal, mas eu vou te explicar uma coisa, você não vai embora e ninguém vai demitir ninguém aqui, porque você é criança, você não é adulto, e criança não trabalha, criança brinca, criança estuda, criança tem respeito, né? Aprende tudo isso. E você só vai embora daqui, ela olhando assim para mim, você só vai embora daqui quando eu encontrar uma família para você. Então, ninguém vai demitir você daqui jamais. Jamais. E ela achava que esse negócio de ir mudando de serviço de acolhimento era uma forma de ser demitida. Mas ninguém um dia chegou para ela, talvez, falou assim, olha, não, você é uma acolhida aqui, né? E ou explicou para ela o porquê que ela estava indo para outro lugar e que às vezes fica, sabe? Essa transição muito mecanizada, sabe? Transfere daqui para readequação de vaga, vai para lá, o serviço fechou, vem para cá, que não sei o que. E para a criança fica confuso. E o que é isso também? Aí eu falei para ela, não, você só vai sair daqui quando você tiver uma família. Por enquanto, você faz parte da família Braque. Sinta-se em casa, você não trabalha aqui, você é criança e é o seu direito de brincar, você vai brincar. E aí ela foi começar a entender o que era isso, né? Até que um dia ela estava brava que a lição, que ela não queria fazer lição nesse coisa remoto, gente, que coisa, né? Que coisa. Aí as crianças ficam lá, às vezes não quer fazer lição, aí você vai lá, aí ela estava brava. Eu cheguei assim, falei, que foi? Aí o olho começou a marejar. Ela falou,
tia, você não falou para mim que quando a gente tem uma emoção muito, muito forte, às vezes a gente chora? Aí eu falei. Aí ela, eu não quero fazer lição, então eu tô chorando. Eu falei, e todo mundo começou a comemorar porque ela tava chorando e ela nunca chorava. E não por conta da lição, que ninguém ligou que ela não queria fazer lição, e sim que a emoção estava ali se apresentando, né, dando voz pelos olhos, pelas lágrimas, né? E olha quanta resistência de uma criança, né, de um adolescente. Eu já era uma criança maior, eu tinha 10 anos, 9 anos. Uma criança quanta resistência para se deixar aberto, né? Para se mostrar vulnerável. Porque depois de muito tempo, alguém falar para você que você não vai embora de nenhum lugar, quer dizer que ela pode se ancorar, né? Quer dizer que ela pode se permitir sentir, né? E aí é esse o trabalho, né, da equipe que está ali tendo todos os cuidados possíveis para fazer tudo dar certo. Ela já acompanhei também outros casos de ela, inclusive, de um processo de adoção que acabou não dando certo e tal, por uma série de motivos ainda não estava também com a gente. E aí agora ela foi passar de novo por esse processo, né? Uma segunda tentativa de adoção. E a gente estava com muito medo, né? Então vamos falar também do lugar de cuidado, né? Quem cuida de quem cuida, sabe? Esse famoso quem cuida de quem cuida, porque nós estamos ali ofertando cuidado, mas a gente também fica apreensivo, às vezes receoso. Nossa, gente, essa criança vai sofrer muito se não der certo de novo, então a gente vai fazer tudo para dar certo. E aí ela já foi também, e aí nessa a gente apreensivo também, e ela começou a entender o que isso significava, aí nós procuramos uma parceira que pudesse fazer um acompanhamento psicológico antes de passar por esse processo de adoção, enfim, porque tinha um luto muito forte da mãe biológica que havia falecido e tal, e aí por fim deu tudo certo, e aí você vê que são esses momentos, né, esses detalhes, novamente, que fazem a diferença da criança poder demonstrar, né, se sentir segura para demonstrar os seus afetos, saber que ali é um espaço de confiança, que ali é um espaço de cuidado, e que ali é um espaço de respeito, né, o serviço de acolhimento que eu trabalho, passou antes, né, quando era ainda da prefeitura e tal, acabou passando por diversas situações, e aí chegaram outros funcionários, e aí é uma construção também de quem já estava lá, aprender que ali é um lugar de paz, né? Então, todas as vezes a gente convoca e reconvoca eles para lembrar que é um espaço de paz. Porque se você compreende a história de vida daquelas pessoas que já passaram por algum tipo de violência, a gente tende a repetir, né, as violências. Então, precisa ter pessoas que estejam junto para romper com as violências e saber que existem outros caminhos, né? Que existem diversos outros caminhos para lidar com as suas emoções, com seus conflitos, né? E aí trazendo aí a importância, né, da vivência deles, da história deles, que às vezes alguns gostam de ocultar, né, de fingir que não existe, aí as coisas acontecem no processo de adoção, né? Aí as coisas começam a aparecer e a gente tem que estar ali, né, disposto. E eu não falo só eu enquanto a profissional, né? Eu falo também das famílias pretendentes à adoção, eu falo principalmente das famílias, porque eu vou estar num caminho. Ai, minha cachorrinha tá toda carente aqui, gente. Enfim, eu falo de um processo de. Até me perdi aqui, deixa eu falar. Eu falo de um processo que a gente vai estar provisoriamente,
né? É um momento da vida deles que a gente vai aparecer assim, tentar trabalhar em conjunto, mas não estaremos para sempre. Que bom, né? A busca é essa. Quando a gente fala que quando chega uma criança do serviço de acolhimento, a luta é uma corrida contra o tempo, e quando chega um adolescente, é uma corrida dobrada contra o tempo, né? Tanto no processo de reinserção, às vezes na família de origem, na família extensa, e para o processo de adoção. Porque quando falamos de crianças maiores, de adolescentes, a gente sabe que em números mesmo, né? A Clélia pode até falar melhor do que eu sobre isso, mas em números a gente vê menos famílias, né, pretendentes a adotar adolescentes. E eu acho bárbaro o processo com os adolescentes, porque você já consegue conversar de igual para igual, né? Você não fica usando vários mecanismos assim, né? Às vezes é um livro legal que você leu, eles adoram séries, filmes e tal, e aí você assiste um filme junto e discute a respeito, faz muita diferença, né? E aí você sente, conversa, é legal fazer, às vezes, chama Clube da Luluzinha, e aí senta todo mundo, conversa sobre algum assunto, alguma pauta que elas mesmo colocam. E a gente vai dando nomes, né? Vai falando ali, às vezes eu falo até umas gírias, sabe? Para a gente tentar chegar no igual para igual, no olho a olho, assim, e aí eles acham muito bacana que tem alguém que está entendendo o que eles falam, que está entendendo as dificuldades também que eles têm, e que muitas resistências, porque alguém um dia não esteve disposto a ouvir, a entender, né? E estar ali num lugar mesmo de troca. E aí, nessa, a gente faz esse trabalho de manutenção dos afetos, que eu chamo, de convocar eles para fazer mesmo esse trabalho de ressignificar, né, às vezes alguns processos da vida, de ressignificar a forma como acaba agindo diante de alguma situação. Por exemplo, uma criança discutiu com um adolescente, então tá, houve a discussão, então o que a gente faz? Vamos sentar, vamos entender o que aconteceu, né? E dos dois lados, tanto da criança quanto do adolescente. E aí você chega, conversa, o que aconteceu e tal, né? Foi isso e aquilo. Tá, mas então vamos entender a sua ação. Qual que era o seu objetivo com isso? O que você estava pensando na hora que você agiu dessa forma? E aí eles começam, né, a ir ressignificando isso, né? E aí é um trabalho que a gente faz que é para a vida, né? A garantia de uma autonomia, de uma independência, né? Também, porque a gente sabe que é difícil ver adoção de adolescentes, mas que é muito possível e é belíssimo quando a gente pode acompanhar esse processo e ver que depois o que mais se queria, né, ali era alguém que estivesse disposto a ouvir, a fazer um cafuné, a acompanhar. Quando está frustrado, tá junto, quando tá alegre, tá junto, né? Quando até para as broncas, de ter alguém para dar bronca, porque eles falam isso, nossa, tio, olha para mim e assim, nossa, tia, às vezes, quando fico de férias, nossa, tia, você dá saudade. Ah, é do saudade? Por quê? Porque às vezes não tem nem. Às vezes a gente não leva nem bronca, a gente fica com saudade. Eu falei, entendi. Então, gente, é um pouquinho disso, assim, que nessa experiência no trabalho na alta complexidade com crianças e adolescentes, que a gente acaba desenvolvendo com muito
eu uso muito essa palavra afeto, e não é só pelo uso da palavra, é porque há mesmo, e na psicologia, a gente na formação fica ouvindo, né? Ai, tem que ter o distanciamento do sujeito, você tem que ter o distanciamento, na clínica você tem que ter o distanciamento, tudo você tem que ter o distanciamento, de fato, né? Porque se a gente se envolve, desenvolve também em nós outra relação, né? Mas no trabalho, né, com pessoas, e principalmente com crianças e com adolescentes, você precisa arranjar meios de se conectar, né? E a conexão, ela vem pelo afeto. Vem muito pelo afeto. Vem porque em algum momento eles já foram privados disso, e eu não falo do afeto só naquela ideia romantizada, sabe? De amor, de carinho, não é isso. É do afeto, inclusive, do outro lado. De às vezes está explodindo, e a gente está ali tentando entender o que é aquilo, e estando com ele, mostrando cuidado, mostrando que tem alguém na parceria, na companhia, até para desabafar quando está num momento assim, queria falar isso para alguém, fala para mim, o que é que você queria falar? Né? E aí, quando vê, desembucha, fala tudo, aí a gente, beleza, vamos pensar o que é isso também, e vamos ressignificar isso também, né? E aí, quando eu falo da complexidade do ser humano, é isso, de que nem a gente consegue lidar com tudo, ainda mais crianças que passaram, né, por algum processo muito difícil, que não tem como esquecer, né, e que tem maneiras da gente remanejar, tem como eles conseguirem lidar, né, e seguir, e não esconder, fingir que não existiu e ficar na inércia, né? Porque o serviço de acolhimento é provisório, né? E a vida vai continuar estando ali, existindo, né? Então a gente pensa no quanto que são muito diferentes os casos. Tem família que está lá, tem crianças que estão e vão voltar para a origem, família de origem, né? Mãe, pai, enfim, vão voltar para os genitores, vão para a família extensa, tio, tia, avó e tal, mas de qualquer forma vão estar existindo. Vão estar em família substituta, e de qualquer forma estarão existindo com suas histórias. E eu falo que se não fosse tudo isso, né, vocês não seriam quem são. E eu não falo isso, né, para a gente naturalizar a violência, mas para a gente, principalmente, compreender e poder superar para continuar seguindo, né? E aí é bacana quando eu estou trazendo assim de uma forma mais contextualizada, mas há toda uma execução disso também, né? É a forma como você vai atuar no dia a dia, e que não é de um dia para o outro que as coisas vão começar a mudar, né? Mas, por exemplo, já tive também um caso de uma adolescente muito querida, que ela chegou lá, tinha muita raiva, chegou lá por conta de uma situação de agressão mútua, né, da família e tal, e aí toda aquela situação difícil que ela estava tentando lidar ali, e aí ela acabava repetindo isso lá também, brigar com outros funcionários, o desrespeito, às vezes de querer até avançar nas pessoas, já tem, inclusive, acontecido isso também, aí você fica, não, a gente tem que pregar um lugar de paz, todos os dias lembrar a eles que aqui não é dessa forma que a gente lida com as coisas, né? Não é na base do grito, né? Não é na base do medo, do assustar. E aí eu achei muito bacana que aí ela foi embora, ela foi para outro estado, a mãe morava também em outro estado, e aí ela foi para a mãe dela.
E aí ela um dia falou para mim assim, logo que estava indo embora, agradecendo a gente por ter dado a ela outras formas de lidar com os conflitos e que hoje ela sabe que não é no grito, é no diálogo. E eu falo exatamente da forma como ela falou, porque eu uso termos, né, para eles entenderem o que é diálogo, para entender o que é responsabilidade, para entender o que é sigilo. Sigilo é uma palavrinha que as crianças tudo sabem lá, né? Para entender que não é porque você está me contando alguma coisa que eu vou sair contando para geral tudo, né? Pelo contrário, eu tenho a minha ética pessoal e a minha ética profissional. E aí eles vão começando o quê? A criar essa segurança daquele espaço, a confiar nas pessoas que eles podem dizer, né? E aí a gente vai trabalhando com esses nomes, né? Que no dia a dia a gente vai ouvir muito, né? O diálogo, né? A gente vai ouvir muito a troca, né? A resolução dos conflitos por meio da conversa, né, de entender o que é isso. Já tive casos também de uma adolescente que chegou, né, muito também, muito enraivecida, muita coisa ali, né, e aí a gente vai, e aí, né, todas essas as situações, aí passa em saúde e tal, e aí descobre que, na verdade, ela tem alguma questão de ordem psicológica, né, ela foi diagnosticada com depressão, e aí o que é isso, a depressão no dia a dia, né? Que não é o que as pessoas tanto falam no Setembro Amarelo, né? É um processo diário, né? Da compreensão de estar diagnosticado com algo e lidar com isso. E aí a gente no dia a dia tem que acordar cedo, né? Tem responsabilidades da vida, tem o psicólogo, tem a escola, tem isso, tem aquilo. Beleza. Aí tinha dia que ela não queria acordar. Tipo, era 8 horas da manhã, ela não queria acordar. Aí veio algumas funcionárias, né? Umas educadoras. Olha, já tentei acordar e ela não quer levantar, ela já tá brava. Eu falei, olha, posso ser sincera, no friozinho que tá, se vocês me acordassem, eu também ia ficar chateada. 8 horas da manhã, na minha casa, se alguém vai me chamar 8 horas da manhã, eu posso dormir até mais tarde, eu não vou querer levantar. Então, eu trabalho de compreender com as funcionárias também, que às vezes tudo bem a gente querer dormir até mais tarde. Eu faço isso, todas as pessoas fazem isso. E que paradoxo, né? Você fala, olha, você pode se sentir em casa. Eu sei que aqui a gente não vai poder te dar tudo, e a gente não quer que seja esse tudo, porque por mais que seja super legal aqui dentro, a gente quer que a gente quer encontrar um lugar que seja melhor que o abrigo, a gente fala assim para eles, e que é a vivência familiar. E aí você fala para a pessoa assim, nossa, se sinta em casa e tal, você fica à vontade, não sei o que, e ela não pode dormir até um pouquinho mais tarde, deixa acordar 10 horas, deixa acordar 9 horas, se não tem outra responsabilidade, né? E aí ela começou a entender e os funcionários também começaram a entender. E o dia a dia da depressão é às vezes ver que você não tá com energia o suficiente para acordar cedo, para ter aquela empolgação, aquela praticar todas as coisas da sua rotina e que às vezes você quer dormir. E eu falava tudo bem. E aí eu chegava para ela, mas eu ia lá, né? Óbvio, você não vai deixar a criança, a adolescente dormindo toda hora, a vida inteira, não sei o quê, para perguntar também se estava tudo bem, se precisava de alguma coisa, uma água que fosse, que não vai dormir, mas né, tem que beber uma água para não desidratar. Fala assim para ela e dar uma risadinha. E aí a gente começou a se comunicar de um jeito que ela gostava muito do sol, né? E aí ela chegava e falava assim: ai, tia, eu gosto tanto do sol, eu fico muito animada. E aí, nos dias que ela ficava mais depressiva, ela falava que estava nublado. Aí eu chegava para ela e falava: tá nublado hoje? Ela tá, tia. Eu falei: tá bom.
E aí passava umas horinhas, já ficava tudo bem, né? Ela já levantava, e era do desejo dela, da vontade dela. Porque se você fica ali espezinhando, cobrando, às vezes eles não levantam de pirraça. E a gente não tá aqui para travar uma luta, né? Pelo contrário, a gente está aqui, ó, para entender, para poder nomear. E quando ela falou para mim, depois ela já tinha sido desacolhida e tal, e aí a gente às vezes eles mandam às vezes mensagem para a gente, adiciona no Facebook, quer mandar mensagem no Messenger, aí fala, aí manda as mensagens, eu falei, e aí, tudo bem? Aí ela mandou mensagem, ai, tá meio nublado hoje, tia. Eu falei, pois é, mas passa. E que bom que ela está conseguindo pelo menos saber quando está nublado o dia dela, né? E que passa. Então, olha aí os aspectos psicológicos que faz tanto sentido quando você consegue nomear, né? E qual que é o sentido de ter ali, de lidar com as emoções se você não entende quais são elas, né? E aí tá a função minha, enquanto psicóloga, de garantir, né, que todos entendam, não só eu, porque por mais que eu tenha ali uma sistematização, estudei, sei lá, vários anos, estudo e aprendo muito, muito ali dentro, cabe também eu conseguir passar isso, né, para os outros funcionários. Então, é aí que vem o trabalho da equipe, que eu não estou sozinha, né? Muito pelo contrário, eu sozinha não ia dar conta de nada. Mas são 22 pessoas, cada um fazendo um trabalho e todo mundo junto para fazer aquele serviço funcionar 24 horas por dia e da melhor forma possível, para que a criança se sinta o mais confortável possível e que não entenda que ali é um momento traumático, né? E que entenda que o processo de adoção é normal e está tudo bem, né? E que não está atraindo ninguém. Pelo contrário, você está se vendo, você está se colocando, você está se permitindo, né? Você está estando disposto a conhecer pessoas, a se sentir e poder se deixar cuidar, e não só cuidar do outro, porque lá acontece muito de um querer cuidar do outro. Por isso que ocorre tanta fofoca lá que, ai, gente, eles adoram poder cuidar da vida do outro. E aí é entender, né? Também o significado de se deixar ser cuidado, e que na vivência do dia a dia ali no serviço de acolhimento, não ocorre, só ocorre na vivência familiar, e a gente fala que a vivência familiar é um direito que todo mundo tem, né? Então eles conseguem compreender que ali é passageiro. E aí já teve situações da criança ir lá e tal, né? Depois de um tempo, mais de um ano, ir lá para visitar e falar: ai, mãe, quero ficar para a família adotiva, né? Ai, mãe, quero ficar, quero ficar. E aí, às vezes, a mãe fica assim: ai, será que ele quer voltar a ser acolhido? Aí a gente fala, não, é porque foi gostoso, que bom, deixa a criança brincar um pouquinho, depois ela vai falar, vou para minha casa, tchau, beijo, e a gente vai falar tchau. E é isso mesmo, né? Tem gente que fica com medo, eu não vou levar mais a criança lá, para ela não ter, mas não ter que relembrar a vivência que passou, triste e tal, mas que no dia a dia a gente deixa o mais confortável possível para deixar, às vezes a criança fala, posso lá ver meu amiguinho quando mora perto, ou às vezes quando mora mais longe, né? Essa família que morava mais longe veio, foi lá, visitou todo mundo, brincou, falou, que saudade que eu tava, que não sei o que, comeu, não sei o que, no dia e no dia seguinte, não vai um pouco, 2 horas depois, foi embora. Porque é isso, ali não é a vivência familiar. Por mais que seja gostoso, que tenha comida que a tia faz, que é legal, que tenha criança que brincava sempre, a gente fala que você conheceu as pessoas aqui e as pessoas não vão estar com você depois, mas que você pode estar junto, sim, para poder garantir que você pode estar junto, sim, para garantir essa vivência,
né? Entender que há uma história e que o serviço de acolhimento foi um desses lugares e tá ok, né? Não precisa ser mais um espaço que você precisa, mais uma história que você vai esconder, uma memória que você vai negar. É algo que passou por você e tá ok, tá tudo bem, né? E faz muito sentido para eles quando vão passando por esse processo. Gente, esse deixar eu falo bastante, porque tem muita história para contar, tem muita troca, é muito gostoso. Eu falo que eu mais aprendo do que faço qualquer coisa ali, porque a gente às vezes subestima a inteligência das crianças e eles são muito inteligentes, então a gente aprende demais. E é uma oportunidade assim única estar podendo falar também um pouco dessa experiência, dessas visões que a gente tem e que com muito cuidado também a gente trabalha isso com eles e está sendo muito gratificante poder estar aqui trazendo um pouco dessa minha vivência para pessoas que também estão interessadas em ouvir, sabe, sobre isso. Então, eu fico muito, muito grata pelo convite. Espero que numa outra oportunidade, todo mundo em segurança, a gente possa se ver para além das telas, né? Mas por enquanto a gente continua aqui no ao vivo, só no presencial, né? E é isso, gente. Muito grata pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu gostaria de ouvir vocês também. Evelyn, muito legal a forma como você trouxe as ideias, trouxe as informações, as experiências, os casos, né, que você contou. Eu imagino que tenha 500 outros mil casos diferentes, né? Eu queria te perguntar qual é como é que está sendo trabalhado na ABRAC a possibilidade dos padrinhos afetivos, né? Se vocês têm esse projeto na ABRAC, se tem sido trabalhado, e como as crianças têm reagido a isso. A gente tem, sim, padrinhos afetivos, tem padrinhos financeiros também, né? De que às vezes paga uma terapia, paga um curso, né? Que a criança queira fazer, sei lá, um curso de balé, enfim, né? De alguma, algum esporte que ela goste, né? E e temos os padrinhos afetivos que desde o princípio, né, a gente vai trabalhando na forma de que não há problema, né, a gente ter outros vínculos, outros afetos. Tem crianças que às vezes acabam confundindo também, acho que vai ser morar com aquela família, com aqueles padrinhos. Então, é um pouco de fazer com que eles compreendam, né, o que é o significado de ser madrinha e ser padrinho, né, que às vezes sai para comer alguma coisa, ou tem um passeio que a família acha que seria legal estar junto, a gente deixa, e aí tudo isso é feito nos trâmites legais também, né? Tem toda uma parte burocrática, né? Algumas documentações que a gente pede para qualificar a pessoa que deseja padrinhar, e aí a gente informa, né, no processo, informa o Poder Judiciário, né, a vara da infância e da juventude, a gente informa e aí, saindo, dando autorização e tudo mais, pode, avisa com antecedência um pouquinho, né? Também para organizar as coisinhas, às vezes vai passar sábado e domingo, né? Enfim, e tem até, às vezes tem até caso de funcionário apadrinhar, né? De levar um pouquinho, de sair um pouco, né? Vai numa festinha de alguma criança da família, né? E tal. Então é bem comum isso, e as crianças acabam levando também de uma forma tranquila, porque já vê, tanto os que estão há mais tempo quanto os que chegaram recente, já vê outras crianças sendo apadrinhadas, né? E aí vão começando a entender o que é esse significado de padrinho e de madrinha.
Então, é bem comum a BRAC acaba fazendo bastante. Só agora, na pandemia, que acabou dificultando bastante, né? Até mesmo com os voluntários. A gente tem bastante voluntários no serviço de acolhimento, às vezes vai fazer um dia de gincana ou vai levar as crianças para algum lugar, mas com a pandemia acabou ficando mais difícil, só que a gente vai ajeitando de caso para caso, né? Ok, obrigado. Walter, Dayana, pode fazer a sua pergunta. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, né? Eu e minha esposa, nós já temos um casal de filhos, né? Nós estamos buscando adoção de crianças entre 4 até 10 anos de idade, né? Esse é o nosso desejo e nós estamos iniciando agora esse processo. Recentemente, né, nós tivemos contato com um adolescente, um jovem, na verdade, né, um jovem de 21 anos, que ele foi adotado, né? A família retirou a guarda dos genitores, né? Porque eles eram drogados, né? E ele foi adotado em torno com 9 anos de idade, né? E ele sofreu bastante violência física, né, e mental, né, através de xingamentos. E hoje ele está tendo que buscar, né, terapia em função desses problemas que ele teve com os genitores dele, né? E ele está na família acolhedora, né? E aí, o que a Braco faz com relação a isso, né? Como que eles trabalham tanto no período que essa criança ela está sob a responsabilidade da Braco e posteriormente com a família acolhedora, né? Como que é feito isso, principalmente assim, crianças de 10, assim, que teve bastante esses tipos de violências? A família acolhedora, ela é uma modalidade de acolhimento. A família acolhedora, ela como que eu posso explicar? Onde eu trabalho, né, na BRAC, é uma modalidade de acolhimento institucional. Então, até 20 crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, né, 18 anos incompletos, vamos dizer assim. E aí, tem uma outra modalidade de acolhimento, que é o acolhimento familiar, que é quando uma família, ela passa por toda uma capacitação, um processo também de acompanhamento com assistente social e com psicólogo da assistência, né? Aqui em Mogi a gente tem esse serviço, e aí a família abre a sua casa, né? Abre a casa dela para receber um acolhido. Então, a criança, ela está acolhida, só que numa modalidade familiar. E ali há um acompanhamento sistemático da equipe técnica. Pelo menos é o que deveria acontecer, né? O acompanhamento sistemático da equipe técnica que compõe assistente social e psicólogo, né? Que faz esse trabalho junto às famílias que abriram as suas casas para acolher crianças. E aí, eventualmente, tem crianças que passam pelo processo de adoção. Estão acolhidas com essa família e passam por um processo de adoção e vão, né, para outra família, né, que é a família já substituta, que vai garantir todos os cuidados enquanto pai e enquanto filhos, né, e aí essa é uma modalidade. O que eu fiquei um pouco em dúvida é que você falou da família acolhedora e ele já tem 21 anos. Mas, assim, o que se dá é que a família acolhedora, ela pode ser até 21 anos e depois a pessoa tem a independência dela, né, e tal. E aí, o que acontece também, que acaba até sendo interessante na família acolhedora, é que quando tem um perfil, né, a família tem um perfil de adolescentes, né, que é super difícil de passar para o processo de adoção, adolescentes maiores, vamos pôr 16, 17 anos, assim, o adolescente vai ficando também no meio familiar, né, daquela família acolhedora, e a família acolhedora vira um apoio,
né? E aí vai virando uma rede de apoio que a gente chama pessoal, que a família vai dando suporte, a família acolhedora, né? Acolhedora responsável, que a gente chama, porque tem a família acolhedora, que é o serviço, e tem a acolhedora responsável, que é a família ali que vai se configurando para acolher uma criança. E aí vai a rede de apoio vai dando esse suporte, né, na vida adulta, para fazer, sei lá, faculdade, ter noções de independência e autocuidado. Só que eu não entendi aí a parte, se você puder me explicar melhor, Walter, que essa violência, né, que houve também, né? É que os genitores, né, antes dele ser adotado, né? Ele foi adotado com 10 anos, então ele sofreu bastante violência doméstica com os genitores, né? Entendi. Só que essa violência veio refletir agora na fase adulta dele, né? Então, assim, como que, assim, igual se tem algum trabalho, porque, por exemplo, talvez não sei se isso foi diagnosticado quando ele estava na fase de acolhimento lá no abrigo que ele estava, talvez, não sei se não foi diagnosticado isso, e isso só está refletindo agora na fase adulta dele, essa violência que ele sofreu antes da adoção. Isso é muito comum, assim, de que às vezes eles guardam como se fosse um segredo que nunca mais ninguém ia tocar, porque, né, se ele não falar para ninguém, ele não precisa que ninguém fique cutucando ou falando nada a respeito, né? E aí às vezes tem alguma vivência, alguma questão ali, né, que vai se dando na vida da pessoa, que vira ali uma prioridade, poder falar e poder notar e entender aquilo, né? E aí o ideal, né, que é sempre necessário, é um acompanhamento, né, em saúde, de alguém que tenha aí um mínimo de condição para trabalhar com demandas de violência, né, porque a violência não está ocorrendo nos dias de hoje, mas é algo que faz parte da história daquela pessoa, né, e que muita gente, depois de entender o que é isso, e depois de poder, né, contar para alguém, de abrir isso para alguém, também às vezes entra num processo de sofrimento, né, porque um dia sofreu algum tipo de violação de direito, algum tipo de violência, e pode ocorrer o sofrimento, né, e quando você está num estado de sofrimento, é igual quando você quebra uma perna, quem que a gente procura? Né, um profissional adequado que dê condição de fornecer todo o cuidado e o suporte para trabalhar essas demandas daquela pessoa, né? Então, o ideal é que haja um acompanhamento aí da saúde mental mesmo, que já que está difícil de lidar com essas questões, que esteja ali, que tenham pessoas que estejam capacitadas, né, profissionais ali para atuar nessas demandas específicas. Por isso também que eu falo que todas as crianças e adolescentes que chegam no serviço de acolhimento tinham que passar por um acompanhamento, né, psicológico, pelo menos, né? Às vezes há necessidade de acompanhamento psiquiátrico, então, às vezes há, mas o psicológico é muito necessário. E aí a rede também de saúde mental não dá conta, né, não enxerga a gravidade. Então, às vezes, dependendo dos casos, assim, a gente faz parcerias com outros psicólogos para atender gratuitamente, né, e tal, para ver se a gente consegue fazer evoluir. Já teve caso de a gente conseguir uma psicóloga muito bacana na área infantil para lidar com uma demanda de luto de uma criança em que o processo de adoção dela estava travado porque ela não conseguia seguir em frente. Então, olha aí a importância, né? E aí, detalhe, nessa situação, ela já tinha passado com psicóloga também
pública, né, da saúde pública, e que não enxergou uma demanda específica para aquilo, né, mas quanta demanda há, né, para pessoas, para adultos que já passaram por alguma situação de violência, imagina para adolescentes e para crianças. Então, a gente acha que é essencial, mas às vezes até a rede, por superlotação, por falta do investimento, né, não falo nem só municipal, mas estadual e federal, da forma como deveria, né, como deveria se ter para a rede de atenção psicossocial, que a gente chama, né, que é a saúde mental, a rede pública de saúde mental. Então, o ideal mesmo é procurar um acompanhamento, porque nem tudo a gente consegue lidar sozinho, né, Walter? Então, que tenha alguém para dar esse suporte. Ok, obrigado, Evelyn. Eu que agradeço. Clélia, você queria falar alguma coisa? Eu queria tirar uma dúvida. Quem quer? Oi, Samira, só um minutinho que a Clélia vai falar um negocinho, aí você, na sequência você fala, tá bom? Tá bom. Tá. Falar, algumas coisas vou procurar ser breve, no sentido de isso que a Evelyn está colocando. E o Walter jogou a pergunta. Uma das coisas que acontece, tem sido a nossa experiência também, Walter, é que alguns problemas eles são revelados depois, quando a criança está na família por adoção. O tempo que estavam no acolhimento, essas coisas não surgiram, ou eles não tiveram a segurança de um pai e de uma mãe para verbalizar. Nós temos aqui, no nosso grupo, o casal, que está meio offline, mas que realmente a problemática surgiu depois, quando a criança estava já acolhida na família. Então, claro, os pais estão dando encaminhamento e tudo está seguindo. Mas eu sou da opinião, assim, que todas as crianças acima de, sei lá, desde sempre, mas pelo menos 5 anos, 6 anos, elas são adotadas, elas precisam de um espaço terapêutico para se colocar. Nós temos a tendência de achar que porque nós vamos dar tudo bonito, tudo gostoso, ou o colégio, não acontece, é um pepino atrás do outro. Então, nós estamos trabalhando agora muito pelas crianças maiorzinhas, pelas crianças pré-adolescentes, pelas crianças adolescentes, mas nós precisamos saber que é uma demanda totalmente diferente do bebê, que a gente pode considerar até 3 anos, sei lá, 4 anos. Eles vêm fechados, eles vêm com algumas histórias que eles precisam sentir muita, muita segurança para verbalizar. E a terapia é um momento onde, se ele é menor, é feito de uma forma lúdica, se ele é maior, é feito de uma forma mais assim, mas a criança precisa desse espaço. Então, aquilo que a Evelyn está tentando colocar, dizer, chegou nesse ponto com 20 anos, porque ele passou ao longo dessa trajetória de adoção, onde ele não teve a liberdade de falar e ninguém teve a liberdade de cutucar. Então, não trouxe. Eu digo isso porque eu também estou trabalhando, a Evelyn sabe, nós temos 4 SAICAs da ABRAC, 4, Evelyn, ou 3? 4. Mas tem uma que me chamou que é a matriz, para poder atender as crianças para adoção. Quer dizer, que o juiz liberou, essas vão para adoção. E eu tenho me surpreendido que, na conversa, algumas realmente, elas sabem que elas não têm chance mais de voltar à família de origem, porque o juiz já determinou que aquele caso é um caso
que não dá para elas voltarem. Mas elas continuam dizendo nesse preparo que elas não querem ir para adoção. E a gente tem que respeitar e ver qual é a melhor alternativa para essa criança. E quando eu estou falando, é 12 anos, é 10 anos, é 13 anos. Eles, às vezes, eu não quero, e eles verbalizam, eu não quero. Tá? Então, a gente tem que trabalhar longamente, explicar qual é a lógica, e isso tem que preparar os pais que vão adotar. O que acontece? Isso que a Evelyn colocou. Eles se sentem muito camufladamente que eles são traidores da família biológica. Mas eles não querem, vamos dizer, deixar isso transparecer para a família adotiva, porque eles sabem que é a chance que eles tiveram. Então, como é que ele lida com essa dualidade? Nós temos que pôr tudo na mesa e tem que ser uma jogada franca. E eles têm que entender que eles precisam amar essa família agora, se entregar, mas eles também precisam ter um espaço para ir se desligando emocionalmente daquela família que ficou para trás. Então, isso que acontece, Walter, é o seguinte, é uma falta que, infelizmente, os pais que adotam não entendem. Mas, no meu modo de entender, todo mundo, até nós que estamos aqui, precisamos de terapia, sabia? É que a gente acha que não precisa, mas nós precisamos, porque todos nós temos as nossas demandas, os nossos conflitos, e que nós precisamos conversar com alguém. E não, então, essa é uma questão muito interessante, e agora sobrou para esse rapaz mesmo a saúde mental do município para poder dar o apoio, porque a família não tem mais perna já passou a oportunidade, tá? Se tiver mais gente para responder, que a Elisângela parece que teve aqui uma pergunta e o Rinaldo vai conduzir, mas eu tenho uma perguntinha depois, se ninguém perguntar, eu quero fazer para a Evelyn. Bom, eu já mandei uma mensagem aqui para a Elisângela que a gente fala sobre o assunto dela daqui a pouquinho, tá, Elisângela? Tá. Samira, pode fazer sua pergunta, por favor? Então, eu queria saber assim, eu tenho vontade de adotar um menino até 7 anos. Eu gostaria de ter uma ideia se até a cidade já se passou por muita violência também, e qual assim, a probabilidade de conseguir adotar num prazo mais rápido uma criança até a cidade? Tem que ser uma abertura maior? O que é necessário para conseguir adotar uma criança com esse perfil? Samira, a questão da violência, ela é muito relativa, né, de caso para caso. Não tem como falar, olha, com 7 anos, será que ele já passou por 10 violências, e que não tiveram tanto impacto quanto a que uma pessoa que sofreu uma violência e que fez um estrago danado. Eu não tenho como falar, né, medir, né, o nível de impacto, mas que a gente sabe que as violências impactam, né, e não é 1 ou 10 ou 30, óbvio que vai, né, tem a intensidade da coisa, e tem também que é relativo, porque são casos e casos, né, tem crianças que foram, que acabaram sendo acolhidas porque sofreram negligência com os cuidados, né, não é o fator de pobreza que faz gerar o acolhimento institucional. Ser pobre não quer dizer que a criança vai ser acolhida, mas tem um conjunto de fatores, ou seja, tem um conjunto de fatores que fazem com que se enxergue violações de direitos contra crianças e adolescentes, né? A não ida à escola, a negligência com relação à saúde daquela criança, a subnutrição. Então, tem várias coisas ali que vai corroborando para que, no geral, a gente enxergue um nível de negligência, seja menor ou seja grave, né? E aí,
em medida excepcional, quando não se encontra familiar extenso disponível, né, desejoso, porque não basta estar com disposição, mas tem que estar com vontade, né, aí a criança vai para o serviço de acolhimento. E aí, tem também que entender há quanto tempo a criança está no serviço de acolhimento. A gente sabe que na lei está 2 anos, mas tem casos de que está mais anos também, né? Então, porque o processo ali todo demora, até como a Clélia falou, da destituição do poder familiar, que a gente chama, né? Da família de origem não ser mais a responsável pela criança, não exercer mais responsabilidade sobre a criança, né? Nem no sentido aí burocrático e legal, e demora tudo isso, né? E aí a criança é encaminhada para adoção, mas a longo prazo, né? Por mais que no começo as crianças acham que é super legal, porque tem um lugar para comer, tem uma cama quentinha, tem um chuveiro gostoso para tomar banho e tal, e você brinca bastante, enfim, seja legal o serviço de acolhimento, ele traz prejuízos. Então, você está falando de uma criança de 7 anos, se ela está no serviço de acolhimento desde os 3, olha quanto prejuízo também já se tem. Né? E aí, se a gente falou de uma criança de 7 anos que está no serviço de acolhimento desde os 6, qual é o nível de prejuízo que já estão? Então, é muito relativo vir essas marcas, mas a certeza que a gente tem é que todas as crianças vão vir com alguma marca, até aquelas crianças bebês, que chega depois de uma certa idade, vai sabendo, né? Não trabalhando com segredo com relação à adoção, vai perguntar, mas, né, quem foi a pessoa que me gerou, e por que eu fui parar no serviço de acolhimento e não sei o quê. Então, a gente tenta agir com a maior transparência possível, né, tanto é que a gente faz um albinho de fotos para eles, cada um tem o seu, o albinho de fotos que é super legal, de mostrar para eles, sabe, que tem uma história aí, e aí quando há a revelação, né, às vezes até das crianças menores de que passaram pelo processo de acolhimento, né, passaram pelo processo de adoção, que foram acolhidas e tal, tudo fica mais tranquilo quando você tem a transparência, né, e quando você tem essa vontade também, né, essa disposição de estar junto, que isso só ocorre, né, isso deve, na verdade, não é só ocorre, deve ocorrer desde a nossa primeira vontade de adotar, né? E aí vem todo o caminhar ali lado a lado com a criança. Mas é bem relativo, assim, saber como que a gente, se vai ter mais ou menos violência, porque a gente está lidando com a complexidade da vida, né? Complexidade do ser humano. Ok, Samira? Não sei se você se sentiu tão contemplado assim com a minha resposta, mas é porque é isso mesmo, né? Não dá para ser tão objetivo e sim estar disposto no subjetivo também. Mas você respondeu o que eu queria saber. Muito obrigado pela resposta. Eu vou passar aqui, então, a Elisângela. Elisângela fez um questionamento a respeito do tempo de adoção também, né, Elisângela? Acho que é principalmente isso que você está querendo saber aqui, do tempo de adoção. Já faz algum tempo que vocês estão habilitados e que isso demora um pouquinho, né, Elisângela? Você quer falar um pouquinho a respeito? Então, a minha pergunta é que nós estamos no SNA, né, o Sistema Nacional de Adoção, e o nosso número está muito alto, está lá quase 9 mil, era mais, foi diminuindo. Como que os abrigos sabem que nós estamos no SNA? Como que eles fazem esse cruzamento para saber que nós somos uma família, que estamos esperando o nosso filho ou a nossa filha?
Elisângela, boa pergunta, assim, é um investimento que a gente também tem feito pelas buscas ativas aqui no município, mas o serviço de acolhimento não tem acesso aos dados dos cadastros, né, de famílias habilitadas e de crianças, não é a gente que faz, né, o acesso e tal, quem faz tudo isso são as técnicas do Poder Judiciário, né, assistente social e a psicóloga do serviço, né, da vara da infância e da juventude, o setor técnico aí no geral que a gente chama, que faz esse trabalho, né, de buscar famílias pretendentes, de colocar, né, de fazer lá a inscrição da criança também no cadastro, fazer o cadastro da criança no SNA, e, enfim. Só que, assim, o que a gente sabe, né, trazendo muito das experiências de famílias também que nós acompanhamos, é que tem famílias que estão há muito tempo, tem outras que estão há menos tempo, e que depende também do perfil que você coloca, né? E aí, quando você põe criancinhas de 0 a 2 anos, meninas, brancas também, você vai estar lá longe, porque muita gente também quer, né? E eu estou dando esses números não por experiências únicas minhas, estou falando de dados, né, demográficos, de pesquisas que falam sobre o processo de adoção também, e a gente vê que para adoções de crianças maiores, acaba sendo mais rápido. Se você abre para grupo de irmãos, acaba sendo mais rápido. Por quê? Porque a gente nunca quer desmembrar os irmãos, né? É muito difícil tomar a decisão do desmembramento de irmãos, e principalmente para eles, né? Já acompanhei casos também de grupos grandes de irmãos, né? De 3, 4 irmãos, maiores, crianças maiores e crianças menores, e que foi mais rápido do que se tivesse esperando crianças, uma criança bebezinha, que é mais difícil. Então, tem toda aí uma sistemática de como funciona o cadastro para chegar à sua vez, mas tem esses detalhes que compõem aí, que também fazem bastante sentido. Você não é de Mogi? Eu sou de Piquete. Ah, Piquete, eu tenho familiares que moram em Lorena. Então, aqui na cidade de Piquete, a juíza, numa reunião conosco, nos disse que elas não fazem busca, porque aqui não tem abrigo e aqui não tem crianças. Aí, a psicóloga judiciária, a doutora Ana Carmen, nos incentivou a participarmos de vários grupos de apoio e participar de buscas ativas. O nosso perfil, o meu com o meu marido, é de criança até 7 anos, mas aí nós abrimos para até 8, para grupinho de irmãos, porque nós queremos nossos filhos logo com a gente. E desde o começo do processo até agora, faz 1 ano que nós estamos esperando. Ai, que bacana. E aqui em Mogi, a Clélia pode falar muito bem disso. Depois, Clélia, se quiser me complementar. Rinaldo eu conheço menos, por isso que eu não sei direito, mas tenho certeza que também pode aí fazer esse trabalho. De que Mogi a gente está sensibilizando a rede, né? E o poder, a vara da infância e da juventude, principalmente, para as buscas ativas, porque a gente sabe que é um meio super efetivo. Pela morosidade da atualização do cadastro, né? Eles demoram para atualizar o cadastro, às vezes a família já falou que quer abrir mais, quer pôr mais criança, um grupo de irmãos e tal, assim, sabe? E às vezes demora, né, para atualizar. E aí, nesses encontros, a gente conhece muita gente,
né? E aí foi nessa que eu conheci a Clélia também, e o grupo de apoio. E olha o quanto que é efetivo também, né? E que precisa ser pensado para vir tanto pelo viés das crianças, como eu falo que a gente corre contra o tempo, e principalmente do desejo e da vontade de vocês. Eu já acompanhei família que estava há 8 anos no cadastro, e que quando chegou a vez deles, eles ficaram, será que eu quero mesmo? Olha isso, né? Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades, né? Depois da habilitação, de estar mesmo nos grupos, de ouvir outras experiências, de participar dessas trocas que a gente tem, assim, porque nessa a gente conhece pessoas, como, né, no nosso caso, que houve uma vez a indicação de família, que a gente achou a família por busca ativa, que não sei o que, e aceitou, e que bacana, e que deu certo, né, e que pode ser feito com outras crianças também, com outras famílias também, né, mas que não é essa a única via. Tanto é que nessas, né, depois dessa abertura que se teve de um dos acompanhamentos que eu fiz, que nós fizemos, né, no serviço de acolhimento, tem Adote um Boa Noite, né, também, que eles pensaram nessa... achei super bacana do juiz aqui da vara da infância, um dia em um processo, outro, falar de inscrever a criança também no Adote um Boa Noite, de falar do grupo de apoio à adoção, do refúgio aqui também em Mogi e tal, e a gente achou legal essa abertura, mas é uma abertura ainda que não está tão aberta, e a gente está fazendo um exercício de compreender essa segurança e essa importância dos grupos de apoio. Que bacana que você está fazendo parte. Obrigada. A gente agradece. É uma maneira que a gente descobriu de estar mais perto do nosso filho, né? Ou da nossa filha, ou nossos filhos, porque a gente ficar sentado de braço cruzado, ele não vai bater na nossa porta. Então, a gente está à procura e buscando pessoas que nos ajudem a encontrá-los, porque a gente também não pode ir nos abrigos, né? A gente não pode fazer visita. Então, a gente fica meio assim, ai, meu Deus, quando será que vai aparecer? Até o Rinaldo fez a fala da questão do apadrinhamento, a gente também tem muito esse cuidado na hora de apadrinhar uma criança, de que será que a família deseja adotar, porque muitas vezes não é aquela criança, né, e aí dá uma angústia, né, nos dois lados e tal, e aí a gente tem esse cuidado também, né. Elisângela, deixa eu só complementar também uma informação da Evelyn. Assim, o fórum de piquete pode não fazer busca ativa. Isso pode acontecer. Porém, como você está no SNA, qualquer fórum, no seu perfil, você indicou lá no SNA crianças de qual localidade você tem disponibilidade de adotar. Ou só do município, ou só do estado, ou do Brasil como um todo. Então, se nesse perfil você colocou o estado todo, por exemplo, mesmo que o fórum de piquete não faça busca, os outros fóruns das outras cidades de São Paulo, eles fazem busca de famílias para as crianças, né? A busca não é de crianças para famílias, e sim de famílias para as crianças. Então, quando tiver na fila uma criança de até 7 anos, disponível para adoção, os fóruns vão buscar famílias que tenham esse interesse. Então, o fato do fórum de piquete não fazer esse tipo de busca não é um grande problema. Lógico que seria melhor para vocês se eles fizessem a busca ativa. Mas os fóruns de todas as outras regiões estão buscando famílias para as crianças que eles têm disponível. Uma criança de até 7 anos, menino ou menina, que vocês não definiram gênero, vou dizer que não é tão rápido assim, porque já está numa idade em que tem uma busca maior, uma quantidade maior de famílias buscando, tá? Quanto mais jovem a criança, mais famílias procuram. Até 7, 8 anos tem muita busca. A partir dos 9 anos, começa a diminuir essa busca, tá? E eu estou te falando um pouquinho também por experiência própria. No nosso caso, nós fomos habilitados no dia 18 de maio, nós fomos para o SNA.
no dia 19 de maio, nós recebemos um chamado de um fórum de bebedouro. Apesar de Mogi ter crianças da idade que nós tínhamos no perfil, mais ágil foi o fórum de bebedouro do que o fórum de Mogi em fazer contato com a gente. Mogi, ou Guarulhos, ou São Paulo, não importa. O primeiro fórum que fez contato com a gente foi o fórum de bebedouro. E aí nós conhecemos nosso filho através disso, através do fórum de bebedouro, que não é aqui do lado. Então, é só para você ficar um pouco mais tranquila que Piquete não é o principal fórum que vai estar te atendendo. É o fórum do Estado, depende de como você colocou no SNA o seu cadastro. Mas, sim, a idade que vocês colocaram tem uma dificuldade maior, demora um pouco mais. Só tem que pensar nisso, que a idade demora um pouco mais, entendeu? E Piquete é uma cidade pequenininha, e a busca ativa é importantíssima que você faça, porque, infelizmente, assim como o Fórum de Piquete não faz, fóruns de várias outras cidades também não fazem, né? E aí ficam crianças, às vezes, esperando pelos pais, que ninguém foi atrás. Então, isso que você está fazendo de participar com a gente, de buscar alternativas, faça mesmo todo o apoio, busque outros grupos de adoção também, pergunte, vá no Fórum de Piquete, perturba a cabeça do pessoal do Fórum de Piquete, que eles têm que te atender. É obrigação deles te atender. Rinaldo, Obrigada. Posso falar? Posso falar só um pouquinho? Fala, Ivete. Então, para Elisângela, né? Ela colocou assim que o fórum falou que não é para ela fazer visita nos abrigos. Nós também tivemos essa orientação, né? Não faça. Só que aqui no município de Poá eram 2 abrigos e a gente começou por Ferraz. E a gente visitou, sim, os abrigos, eles abrem para visitação e foi assim que a gente encontrou os nossos filhos. Inicialmente, a gente tinha encontrado o Rodrigo, o Pietro, a gente não sabia que tinha irmão, e a gente ficou de olho, a gente ficou acompanhando a história deles, para saber se eles iam para adoção ou não. Aí a gente descobriu que eram 2 irmãos, eu fui no fórum e mudei. Então, assim, casou, eu fui no fórum uma semana, pedindo para mudar, que eu queriam 2 irmãos, a assistente social e a psicóloga quis falar com a Clara, pelo fato da gente já ter a Clara, qual seria, né, a reação da Clara, em vez de 2, iam ser 2 irmãos. A Clara falou que tudo bem, que ela queria sim, mesmo porque ela já conhecia os 2 irmãos, e na outra semana a gente recebeu o telefonema de que a gente ia começar a convivência com os nossos. Então, assim, não é aconselhado, não é que é proibido, eles não aconselham você ir, porque você pode pegar uma criança que não vai ser adotada, mas não é proibido. Então, ela tem que saber isso, entendeu? Até que ponto é proibido, até que ponto ela tem que ir atrás. Se ela quer tanto o filho dela, igual a gente esperou 3 anos, se ela quer tanto o filho dela, ela vai ter que correr, igual você falou, vai ter que correr atrás, vai ter que ir no fórum. Eu ia no fórum a cada 15 dias, eu estava no fórum, eu ligava, a gente ia fazer visita no modo geral para o abrigo, mas na intenção do Pietro e do Rodrigo. Então, tem tudo isso. Não adianta falar assim, estou na fila, vou sentar e vou esperar. Se você quer, você tem que ir atrás. Infelizmente, é assim que funciona. Tá. Desculpa, eu posso só dar uma sugestão para ela? Que quando eu estava também na fila, se nós já voltamos de novo, mas enfim, quando a gente estava na fila esperando a Milena, eu não me lembro agora o nome do aplicativo que eu tinha, mas eu acho que é no estado do Paraná mesmo, porque eu abri para o estado do Paraná. Tem um aplicativo que coloca as crianças disponíveis. Tem foto, tem o histórico da criança, tem umas que tem até vídeo, que eu acho que vale a pena ela dar uma olhada. Às vezes o filho dela está lá, é só olhar. Então, me dá licença, Evelyn, deixa eu falar um pouquinho. Antes da minha pergunta, não sei se vai dar tempo, mas eu preciso dar um pitaco nesse assunto aqui.
A Evelyn está falando, a Ivete está falando de uma experiência pessoal e ela é um pouco terrorista mesmo. Então, a gente já tem um pouco de experiência com ela. Mas, por exemplo, vamos dizer, legalmente, você só pode ir ao abrigo quando como chama? Quando o judiciário te abre esse espaço. É que ela e o Márcio, que infelizmente não está mais entre nós, eles gostavam de visitar o abrigo também. Era uma prática, e isso aconteceu, que toda a história dos meninos deles se embolaram nesse esquema, entende? Agora, teoricamente, você não poderia ir a um abrigo, porque é a vara da infância e juventude que abre esse espaço para que você vá. E, claro, no seu caso, que é diferente da Ivete, você colocou bem, Piquete não tem abrigos. Elas dizem, existem muitos lugares que falam, não tem abrigo e não tem criança. Mas tem abrigo e tem criança. Não é possível que uma cidade não tenha criança abandonada. Agora, onde eles põem, eu não sei. Então, você não pode. Agora, o que você precisa entender é o seguinte, a busca ativa disso que a Mônica falou, a busca ativa, ela tem várias opções, vários sites, só que são para crianças maiores de 7 anos, até 7 anos não adianta fazer busca ativa. Depois dos 7 anos, grupo de irmãos e crianças com deficiências. Daí você começa a ir pela busca ativa, certo? Que é procurar esses sites e tal. Eu vou fazer, inclusive, alguma coisa a gente precisa pensar, porque essa questão de busca ativa virou como eu vou dizer, um redemoinho, como a gente fala, quando você tem uma enxurrada e vai virando assim, que a gente precisa tomar muito, 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 muito cuidado. A ANGAAD, que é, inclusive, a nossa Associação Nacional dos Grupos de Apoio, à qual nós pertencemos, vai fazer um workshop para os líderes de grupos, para que a gente prime por qualidade e não quantidade, e como que nós podemos fazer essa busca ativa. Porque tem essas cegonhas, tem um monte de gente que está na internet que fala, encaixamos 7 crianças, encaixamos 5 crianças, mas ninguém conta quantas crianças foram devolvidas, e nós temos umas estatísticas de devolução, entendeu? Então, por exemplo, se você... Outra coisa, eu vou só falar sobre a Elisângela, porque nós já conversamos previamente. E ela, então, abriu um leque de 0 a 8 anos. Eu falei, isso praticamente, na prática, não existe. Quando você está, por exemplo, com uma criança de 5 e abre para 7, significa que você flexibilizou um pouco. Mas se você tem uma criança... Você está com um leque de 0 a 8, quem vai fazer busca ativa para você fica um pouco com o pé atrás. Afinal, esse casal tem capacidade de cuidar de uma criança de 0 ou uma criança de 8. Então, Elisângela, nós vamos conversar um pouquinho, eu quero conversar com você no WhatsApp, para a gente definir um pouco mais, porque, como disse a Ivete, ela foi lá e trocou o perfil. Vocês vão ter que, na estrada, lá no piquete de vocês, e colocar o perfil, porque já que você tem pressa, tira essa criança de 1 ano, porque ela vai aparecer daqui a 10 anos na sua casa. Desculpa aí, Luciana e Bruno, que acho que não é o caso de vocês, porque vocês já estão uns 10 anos na fila. Mas é muito... Agora, de uma criança para cima de 7 anos, as suas chances começam a aumentar. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o perfil da sua criança ou dos seus filhos, e daí mostrar caminhos de busca ativa sérios, não as cegonhas, porque não há critérios em muitas buscas ativas que estão acontecendo. Tudo bem? A gente vai conversar depois sobre isso, tá?
Rinaldo, eu posso fazer uma pergunta ainda ou não dá mais tempo? Rinaldo, ele não está me ouvindo. Eu acho que ele travou, Rinaldo. Manda aí, acho que foi rapidinho, acho que dá tempo. Não sei o controla, mas a gente já... Por mim, pode perguntar. Ok. Evelyn, a minha colocação ele está travado mesmo. Até sumiu. A minha pergunta é uma pergunta assim. Essa semana até até o tema da minha reflexão do Minutos com Clélia dessa semana, porque eu estava participando de uma live a semana passada e houve um momento lá qualquer e tal, e uma técnica falou para mim de química, porque não rolou a química, então aquela criança não era para aquele casal. Eu falei assim, mas eles colocaram um perfil e foi apresentado a eles dentro do perfil. E então, ela disse assim, mas o perfil vem acima da química. Ah, mas nessa hora eu quase entrei pelo buraco, mas eu quero realmente saber por quê. Eu vou colocar depois no grupo a minha reflexão, mas eu tenho esse pensamento. Eu tenho filhos por adoção e tenho filhos biológicos. E eu sei que o filho por biológico, você não tem escolha que os adotivos têm. Pode vir com o irmão, se na hora da fecundação acontece 2 lá, você tem que aguentar que vão aqueles 2 que vão aparecer, não é um só. Se ele vem com o dedinho torto, você tem que pegar com o dedo torto. Se ele vem com alguma doença que o ultrassom não detectou, você tem que pegar essa criança. Os pais por adoção, no meu modo de entender, eles têm alguma vantagem sobre. Ele pode perguntar se pode ter irmão ou pode não ter irmão. Ele pode dizer que idade que ele quer, ele dizer se é branco ou se não precisa ser branco, ele pode dizer se pode ter defeitos de tratamento ou não. Então, eu vejo assim, nem sempre, na minha concepção, o amor ou aquela química rola no primeiro momento do encontro, mas numa construção de relacionamento, numa construção enfim, eu tenho uma visão. Mas na sua prática, o que tem acontecido? Por exemplo, quando o casal já chega lá no abrigo, porque mandaram eles lá, tem que rolar uma química ou eles vão buscar os filhos deles que estavam lá? Como é que funciona? Eu fiquei tentando entender o que é essa química, né? Tipo, se a gente pensa a química pensada assim de amor à primeira vista, né? Que eu falei, né? É difícil você ver amor à primeira vista, né? Assim. E há uma empolgação, há um desejo. Então, eu acho que o que precisa ter aí é a disposição, isso, né? Para a forma como for, é a disposição, né? E assim, já vi casos, né? Já acompanhei casos de que houve a rejeição também, né? Sim. E a rejeição, às vezes, já acompanhei casos de que a rejeição veio da família, e já acompanhei casos de que a rejeição veio da criança. Acredito. Né? Do desejo de voltar para o serviço de acolhimento muito forte, que não queria mais estar. Né? E que não continuou. E não continuou, e depois de muito tempo a gente foi saber o porquê que tudo aconteceu também. Né? Mas, enfim, eu acho que tem que ter principalmente a disposição para poder rolar também a química,
né? Porque eu parto do pressuposto, né, até da minha concepção teórica da psicologia, de que não há esse amor à primeira vista, da mesma forma que não somos naturalmente assim, né? Naturalmente humanos, a gente já nasce, já vira humano, já sabe o que é ser humano, a gente se constitui no contato com o outro, né? Na troca com o outro, na vivência, da criança, da figura ali adulta passando para a criança o que é ser criança, né? O que é ser adulto, e aí vai aprendendo a se tornar ser humano, da mesma forma que essa química vai acontecendo a partir do contato com o outro, né? A partir dessa vivência, a partir dessa disposição. Então, eu vejo que as pessoas precisam estar dispostas, até para, em primeiro momento, a criança não curtir, né? E é depois que as coisas vão se dando, a criança se permitir conhecer, e a família se permitir conhecer também, que eu sempre falo que o processo de convivência não é só da criança, é principalmente da família, porque já está mudando muda toda a dinâmica e organização da casa, né? Quando você tem filhos biológicos, assim, você tem 9 meses ali para ir adaptando, se adaptando, e aí depois vem o puerpério, né? Que você fica, e agora tudo isso, e que o puerpério, eu estava lendo até esses tempos atrás, de que ocorre puerpério também por famílias, de famílias por adoção, de mães ali se entendendo desse lugar de mãe, né? Das famílias estando, então acho que precisa estar disposto desse encontro, né? E que às vezes não vai rolar mesmo assim, e a gente precisa entender isso, né? E às vezes é a forma que a gente pode, aí vem o meu trabalho de conduzindo isso, né? De ir assim garantindo uma efetivação da criação do vínculo para que a coisa aconteça, mas depende muito de caso para caso, né? Depende muito do histórico de vida da criança, depende muito da abertura da família. Tem famílias que eu já acompanhei que já tinham outros filhos biológicos, eu não sei se eu estou usando o termo certo, mas eu acredito que seja, né? De filhos biológicos, e aí falar, não, eu quero agora outras 2 crianças, foi dessa forma, quero outras 2 crianças maiores, porque eu já sei como que é criar um filho, meus filhos já são mais velhos, um já é casado, eu sei como que é criar, mas são diferentes. São incrivelmente diferentes, e o puerpério ocorre mesmo assim, né? Essa intensidade desse processo de se conhecer ocorre mesmo assim, da construção de vínculo, da convivência, de tudo, né? E que não vai ser igual, e nenhum dos filhos vai ser igual, porque a gente não é igual, né? A gente também se transforma, né? Então, de qualquer forma, né, que vier os seus filhos, nunca serão iguais. Eu acho que a Mônica, pelo que eu entendi, está novamente no cadastro, é isso? Isso, nós adotamos uma menininha de 7 anos, agora ela já vai fazer 9, e nós retornamos novamente para a fila, para um menino agora. Um pouquinho menor, porque ela se relaciona melhor com crianças mais novas do que ela. Então, a gente optou por uma criança até 4 ou 5? 4. Até 4 anos, um menino, e estamos na fila de novo. E é isso, Mônica, não vai ser igual. Né? Não vai ser igual, não é porque já criou um ou porque passou já por um processo que vai ser igual, porque não vai, né? A minha mãe costumava dizer assim, ó, olha os dedos da sua mão, são iguais? Assim são os filhos. Muito boa essa analogia, exatamente. Exatamente. São todos dedos de uma mesma mão, mas nenhum é igual ao outro.
E da outra mão também não são, né? Vamos combinar que minha mão é uma diferente da outra. Verdade. Bom, pessoal, já passamos um pouquinho do horário previsto, né, que é até às 17 horas. Alguém quer fazer alguma pergunta, aproveitar esse finalzinho. Senão, a gente agradece a Evelyn pela oportunidade, pela presença, pela conversa. Foi muito produtiva, acho que foi muito legal. Foi leve. Foi bom que foi leve, né? A gente sabe que o assunto é sério, mas o assunto sério levado de forma leve é mais palatável e a gente consegue introjectar muito mais fácil, né? Então, quero muito te agradecer pela presença, te convidar para participar de nossas próximas reuniões. Esteja sempre presente com a gente te manda os links, porque é interessante, quanto mais pessoas participarem, trazer ideias, trazer posicionamentos, sugestões. Ficamos muito contentes com isso, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Podemos encerrar por hoje. Então, agradeço a presença de todos. Evelyn, mais uma vez, gratidão. Eu que agradeço. Muito bom estar com vocês nessa tarde e obrigada pelas contribuições também. Eu aprendi muito. Obrigada. Obrigado.